Só um minutinho até começar a gravação. Beleza, pessoal. A gente vai começar aqui agora o conteúdo específico aí da disciplina de implementação, né, computacional de modelos de programação inteira mista. E eu vou compartilhar a tela com vocês aqui nesse momento. E aqui vocês encontram aí, né, o Visual Studio já aberto. O que nós vamos fazer aqui na utilização com a linguagem C#? Eu vou criar um novo projeto. Opa, fiquei no lugar errado. Vou criar aqui um novo projeto. E esse novo projeto, eu vou utilizar lá a linguagem C#. Quando você utiliza o C#, ele pode fazer uma aplicação que é direto no console, aqui uma aplicação no console, ou pode fazer uma utilizando o formulário. Eu vou fazer uma utilizando o formulário aqui com vocês, então eu vou criar uma aplicação que é do Windows Form, tá? Para esses primeiros exemplos, não vou chegar a usar tantos recursos gráficos até que justificassem a utilização do Windows Form no lugar do console. Mas em algumas outras aplicações vão ter algumas coisas interessantes ali, então vou trabalhar aqui utilizando o Windows Form. Então, vou criar aqui esse projeto aplicativo do Windows Form, pegar aqui numa pasta qualquer, está para deixar salvo. Na verdade, deve fazer o seguinte, vamos colocar lá certinho dentro do PPGMNE. Tenho em algum lugar aqui uma pasta do PPGMNE. Vou colocar aqui implementação de modelos de programação inteira mista. E nessa pasta aqui, vamos salvar aí esse nosso projeto. Vou dar o nome para ele de problemas de transporte. Colocar até com esse plural aí, problemas de transporte, que vamos trabalhar com a versão clássica do problema de transporte, colocar com o problema de transporte com custo fixo, vamos trabalhar com algumas das variações aí que existem do problema de transporte. E vou aqui em criar. Só quando nós vamos aqui em criar, vamos ter ali um projeto normal do C#, até aqui nada de utilização em si do Gurobi propriamente dito. Eu vou criar aqui um botão nesse nosso formulário, em que esse botão, que vai ter aqui, eu vou chamar de problema de transporte. Então, vou deixar assim, para colocar o name dele, problema transporte, e lá no text também deixar como problema de transporte. Pegar aqui a propriedade text dele e colocar problema de transporte. Tá? Então, para quem está tendo o primeiro contato aí com a linguagem de programação C#, quando nós colocamos o Windows Form, nós temos alguns componentes que nós podemos inserir. Um dos componentes possíveis de serem inseridos é o componente button. É igual quando nós pegamos aí qualquer formulário dentro do Windows e tem lá um botão, e quando nós clicamos nesse botão, uma ação é executada. E esse componente aqui, button, ele tem propriedades. Uma propriedade que tem é a propriedade text. É o que aparece escrito aqui no botão. Outra propriedade é a propriedade name, que é como que esse botão é chamado dentro do código do programa. Se nós pegamos esse mesmo botão aqui, nós podemos associar eventos a ele. O que deve ser executado quando alguma dessas ações aqui for realizada? E uma delas é o clique. Então, nós podemos pegar aqui, e dando 2 cliques nessa parte, ele vai abrir lá, ó, problema transporte, que é o nome do nosso botão, underline clique, né? Está se referindo ao evento clique. Então, quando ocorrer o evento clique, o que é para ser realizado? E aqui poderia colocar de maneira bem simples, ó, vou colocar um recurso de uma mensagem. Vou colocar messagebox.show, que dê uma mensagem mostrada, e escrever aqui oi. Se nós fazemos isso daqui,
vamos ter ali, clicando no botão, em que apareça a mensagem Oi. Esperar um pouquinho, está compilando. Problema de transporte, lá, Oi. Outra coisa aqui, pensando na linguagem de programação, nós temos declaração de variáveis. A declaração de variáveis aqui na linguagem C# é feita da seguinte maneira. Nós colocamos qual que é o tipo da variável. Vou colocar aqui, por exemplo, uma variável que é do tipo inteira, chamar de A, e posso simplesmente declarar a variável e depois atribuir um valor a ela, por exemplo, A igual a 5, ou poderia declarar a variável, colocar aqui um outro exemplo, variável B, e colocar já direto um valor para ela, B igual a 3. E poderia pegar aqui e na mensagem box colocar, vou fazer o seguinte, vou colocar uma outra variável C, que é igual a A mais B. E aqui tem algumas coisas legais do Visual Studio. Só, se nós olharmos antes de eu escrever essa linha daqui, int C igual a A mais B, vocês vão observar que o A e o B, eles aparecem aqui com esse cinza. Até passando o mouse em cima vai dizer, ó, a variável B é atribuída, mas seu valor nunca é usado. Isso dá a ideia que é uma variável desnecessária, né, dentro do código. Se nós, por mais que nós tenhamos um valor atribuído a ela, mas nunca utilizamos a variável, daqui para frente, ela não teria necessidade. A partir do momento que nós colocamos int C igual a A mais B, agora as variáveis A e B elas já são utilizadas em algum lugar, não aparecem mais como cinza. E o C aparece, ó, uma atribuição desnecessária de um valor para C, uma vez que depois não é utilizada. Isso daqui não gera erro de compilação ou execução. Se nós colocarmos aqui int, né, opa, ó, ele vai passar por tudo lá e chegou na mensagem aqui do oi sem qualquer problema. Agora ele poderia pegar e colocar o seguinte, message box C, e daí aqui nós vamos fazer uma conversão para string. Porque a variável C é uma variável que é do tipo inteira. Então, a messagebooks.show, se nós pegarmos a maneira padrão dele, ele tem que colocar aqui um text. Embora talvez possa até ter algumas outras coisas, mas acho que o messagebox ele precisa ser ali já de fato com algo com o text. Então, colocando aqui o ponto toString, nós convertemos aquele número que seria o 8 para um texto 8. E daí isso daqui nós vamos pegar e executando agora tem lá problema, né? Aparece aqui o 8 já com esse valor, como valor ali na mensagem box. Outra coisa que nós podemos declarar são vetores. Então, quando eu declarar aqui um vetor de inteiros, posso colocar assim, ó, int vetor igual a new vetor, desculpa, int a tamanho 6. Nós vamos ter aqui o vetor, né, essa variável vetor, é um vetor de inteiros de 6 posições, da posição 0 até a posição 5. E daí poderia colocar o seguinte, vou fazer, você até usar aqui um recurso de for, com vocês, poderia colocar, ó, for int igual a 0, enquanto i for menor do que 6, faz i mais, e vetor na posição i é igual a 10 vezes i. 10 vezes i. Nós podemos a qualquer momento inserir breakpoints, pontos de parada aqui no nosso código. E daí, então, eu vou colocar aqui para parar a execução antes de mostrar a mensagem. Se nós fazemos isso daqui, o código é executado até aqui esse momento, e daí nós temos lá aqui, ó, a variável A vale 5, a variável B vale 3, e o vetor está aqui. Na posição 0 vale 10, na posição 1 vale, na posição 0 vale 0, na posição 1 vale 10, até lá que na posição 5 vale 50. E daí podemos depois continuar, vou colocar aqui para executar essa próxima linha e mostra lá aquele c.toString, podemos aqui continuar até o final do programa. Então aqui só algumas coisas básicas em termos da linguagem. Da mesma forma que nós temos variáveis do tipo inteira, nós podemos ter variáveis do tipo double, né? E daí pode ter lá casas após a vírgula. Eu mudaria aqui e colocaria como double.
E isso nós vamos vendo aí naturalmente ao longo do curso como adaptar. Se quiséssemos declarar uma matriz, seria o seguinte, matriz do tipo double. Colocaríamos lá double, aí colchetes, vírgula, colchetes, matriz igual a null, double, e daí colocamos aqui as duas dimensões, por exemplo, 3 e 7. Né? Vou executar e vou parar aqui essa execução. Vocês vão ver que vamos ter ali a matriz na seguinte forma. Tem ali, ó, posição 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, porque tem 7 colunas essa matriz. Depois lá a posição 10, 11 até a posição 16 e 20 até a posição 26. Então, tem coisas bem parecidas com o que vocês já viram lá em C++, e naturalmente terão alguns detalhes a mais aqui da linguagem em si. Bom, mas nosso objetivo aqui não é aprender somente C Sharp. O C Sharp aqui é algo que é mais uma ferramenta que nós vamos utilizar do que o objetivo fim da disciplina. Nós queremos utilizar muito o Gurobi. Então, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Se nós pegarmos aqui, eu vou abrir uma nova internet e vou colocar aqui uma pesquisa, vou colocar assim, ó, Gurobi C Sharp Examples. Se vocês colocarem isso daí, essa busca, vocês vão encontrar aqui uma parte de Functional Code Examples do Gurobi. E aqui, nesses códigos de exemplo, tem diversos probleminhas resolvidos colocando em diferentes linguagens. Então, tem um deles aqui, que é por onde eu vou começar com vocês, que tem lá, ó, MIP1, builds a trivial MIP model, solves it and prints the solution. Ou seja, vai construir um modelo ali bem simples, um modelo trivial, resolver e imprimir a solução. Vamos pegar aqui como que seria esse código no C Sharp. E daí aqui nós temos o seguinte, ó. O que esse exemplo aqui todo está fazendo? Vou pegar e fazer uma comparação do que aparece aqui nesse código com o que nós temos naquele código padrão nosso lá por enquanto. Então, nós vemos aqui o seguinte, temos lá using system e using Gurobi. Que tal? Parece alguma coisa de using aqui no nosso código? Aparece aqui o using system e using system.windows.form. Isso daqui todos são namespaces nos quais os nossos objetos estão definidos, nossos métodos estão definidos. Então, se nós queremos utilizar recursos do Gurobi, a gente vai ter que colocar aqui esse tal do using Gurobi. Só que se eu pegar e vir aqui direto no código e colocar simplesmente assim, ó, using Gurobi, nem aparece aqui o Gurobi, ele não reconhece. Isso é porque nós precisamos adicionar a referência do Gurobi antes. Então, uma vez que o Gurobi está instalado, nós podemos vir aqui em adicionar referência e nós vamos procurar ali a referência em si. Eu tenho aqui já o Gurobi 9.0, ele está, se você quisesse pegar aqui exatamente o lugar dele instalado no computador, ele vai estar lá, no caso, no usuários, Gustavo, talvez tenha pego o caminho errado aqui, só um pouquinho. Ah, tá direto Gurobi 9.0. Ó, tem aqui, ó, direto Gurobi 901, que é a versão que eu tenho instalada, aí o Win64, Bin, e aqui tem essas DLLs. Uma dessas DLLs é a Gurobi 90.net.dll. Nós vamos pegar e adicionar essa referência daqui. Caso não apareça, aqui no meu ele já vai aparecer na lista, porque eu já utilizei recentemente. Caso fosse a primeira vez que vocês estivessem fazendo, aí tem que ir lá no procurar, seguir aquele caminho de pasta até chegar aqui, né, no C2 pontos, Gurobi 901, 164, bin, e daí tem lá essa referência aqui do Gurobi 90.net.dll. Conforme a versão que vocês instalaram, pode ser que esse número aqui seja um pouquinho diferente. Vou adicionar aqui essa referência. Uma vez que nós adicionamos a referência,
agora vai aparecer aqui como sendo um namespace possível para nós utilizarmos. Ele aparece aqui como cinza porque até o momento nós não utilizamos qualquer coisa do Gurobi. Né? Nós falamos assim, ó, eu quero utilizar, mas por enquanto nós não estamos utilizando. Por isso aparece aqui como cinza. Um outro detalhe importante que nós precisamos fazer aqui é o seguinte: lá no projeto Propriedades de Problema de Transporte, que é aqui o nome, vamos vir aqui em compilar e vamos desmarcar essa opção preferir 32 bits. Como está instalada ali a versão para 64 bits, nós deixamos aqui desmarcada essa opção do preferir 32 bits. Beleza, voltamos aqui ao nosso código em si e vamos comparar lá agora com a sequência do que tem aqui. Lá no exemplo que aparece na página do Gurobi, ele tem aqui até um recurso de try-catch. Por enquanto, eu não vou tratar com vocês essa parte de exceções, então eu vou pular isso aqui do try-catch e focar aqui nessa parte principal. Então, nós temos aqui uma primeira parte que faz a criação de um ambiente vazio, coloca algumas opções e começa ali o ambiente. Só o que isso daqui está fazendo, e tem algumas coisas aqui que até são opcionais. Eu vou pegar e explicar para vocês linha a linha. Então, primeira coisa aqui, nós temos essa classe GRBEnv e nós estamos declarando um objeto dessa classe que nós vamos chamar de ENV. Então, esse objeto ENV, ele terá todas as propriedades e métodos que existem lá por causa da classe GRBEnv. E é dentro de um ambiente que nós vamos construir o nosso modelo. Vou pular a explicação dessas duas linhas, porque por enquanto elas não serão necessárias para nós. Tá? Depois eu volto nelas em algum momento. Uma vez que nós temos um ambiente, nós podemos criar um modelo dentro desse ambiente. É o que é feito aqui, ó. GRB Model, model igual a no GRB Model Env. Nós estamos criando esse objeto modelo que é do tipo GRB Model lá associado ao GRB Env chamado Env, né? O Env lá do Environment no inglês. Depois disso, dentro de um modelo matemático, né, a gente aprende ali quando vai modelar, a gente criar as variáveis de decisão, que é o que vem aqui depois na sequência. Nós estamos criando as nossas variáveis de decisão. E a maneira para fazer a criação da variável de decisão é o seguinte: model, lembrando que um model é o objeto do tipo GRB model que nós criamos aqui em cima. Então, lá na classe GRB model existe um método addVar, de adicionar variável. E aqui nós temos quais são os parâmetros para esse método. Quais são eles? O primeiro deles é qual que é o menor valor que a variável pode assumir. Então, está dizendo que uma variável que é maior ou igual que zero. O segundo é qual que é o maior valor que a variável pode assumir. Então, está aqui como 1. Ou seja, até aqui a informação que nós temos é que é uma variável que está com valor entre 0 e 1. Terceiro parâmetro aqui é qual que é o coeficiente na função objetivo. E está sendo colocado aqui inicialmente que esse coeficiente na função objetivo é zero. Qual que é o tipo da variável? Uma variável binária, então diz que é do tipo grb.binary, e qual que é o nome que nós vamos dar para essa variável. Esse nome que nós vamos dar para a variável, nós podemos escrever um modelo que nós vamos gerar como um arquivo .lp, em que terá lá o modelo de programação linear. E nesse arquivo .lp, a variável que nós estamos dando aqui o nome dentro do programa de x, sairá lá como x. Se eu pegasse e trocasse aqui, por mais que colocasse grb_var x igual a model.addvar, e aqui no último parâmetro colocasse Gustavo, na hora que escrevesse o modelo.lp, ia aparecer lá o nome da variável como Gustavo. Isso daqui é o que será escrito lá na referência. E da mesma forma, tem a criação aqui da variável y e a criação da variável z.
Nós podemos observar que, nesse exemplo, os coeficientes de cada uma das variáveis na função objetivo foram colocados como valor zero. Ou seja, é como se a nossa função objetivo fosse lá zero vezes x mais zero vezes y mais zero vezes z, que acaba perdendo um pouco de sentido, né? Geralmente, além de satisfazer restrições, nós queremos maximizar ou minimizar algo. E nesse exemplo, ele faz aqui de uma forma um pouquinho separada, ó. Numa outra linha, ele coloca que é para definir o objetivo, e a função objetivo será x mais y mais 2z e maximizar, então do tipo grb.maximize. E depois vem para adicionar restrições. Então vai ter lá, como que nós adicionamos essa restrição aqui de x mais 2y mais 3z menor ou igual a 4? Model.addConstraint. Aí colocamos aqui x mais 2 asterisco y mais 3 asterisco z menor ou igual a 4. E um detalhe importante é qual que é o nome que nós vamos dar para essa restrição. Aqui ele deu um nome de C0 para a restrição. Nós sempre vamos precisar dar um nome para cada uma das restrições. Tem uma segunda restrição aqui que é adicionada, que é a restrição de x mais y maior ou igual a 1. Mesma lógica aqui para adicionar. E depois disso, ele vem aqui para otimizar. Isso é feito com um método model.optimize. Quando é chamado esse método model.optimize, vejam que essas variáveis x, y e z, elas são ali associadas com o modelo, elas são um retorno aqui desse método que adicionava a variável. Então, nós vamos ter em alguma propriedade dessas variáveis x, y e z, qual que é o valor dela, ótimo, depois do modelo resolvido. E isso vai aparecer na propriedade x do nome da variável. Vejam o seguinte, que x é do tipo GRBVAR, ou seja, uma variável lá do Gurobi. Então, a classe GRBVAR tem algumas propriedades. Uma das propriedades é a propriedade x, em que x se refere ao valor da variável, esse x aqui maiúsculo, que é a propriedade. E daí ele manda escrever aqui o nome, manda escrever, né, o nome da variável. Esse nome da variável, que é o varname, ele vem do que nós definimos aqui, e manda depois, né, além de cada uma das variáveis escrever o varname e o valor, escrever qual que foi o valor da função objetivo. E depois vem aqui com o model.dispose e o env.dispose para liberar esse espaço aí na memória. Então, o que eu vou fazer, pessoal, é pegar esse pedaço aqui de código, tá? E copiar lá no nosso programa. Então, vou dar tchau para toda essa parte aqui, vou copiar, colar em cima, sem qualquer remorso, e fazer isso daqui. Só quando nós fazemos isso daqui, eu vou colocar para executar esse programa, depois nós vamos vendo aí linha a linha também o que acontece, vamos ver aqui primeiro se tudo vai funcionar, ou em que lugar isso aqui gerará algum tipo de erro. Executei aqui problema de transporte, e aqui está com um problema que minha licença expirou no dia 9 de julho. Então, ou seja, eu tenho que renovar aqui a minha licença do Gurobi. Vamos fazer isso daqui, né? Então, a licença ela tem ali um prazo de validade. Quando nós pegamos na própria universidade lá, consegue presencial, estamos com o computador na rede da universidade, ela fica válida ali por um ano. Aqui ela fica válida por um período bem menor, acho que é um período de 3 meses. Então, eu posso ter ali alguns meses a 3 ou 4 meses. Alguns meses atrás eu peguei e fiz a atualização da licença, vou ter que fazer aqui de novo. Então, tem isso aqui até legal, a gente consegue vir aqui no próprio Gurobi, deixa eu vir aqui direto no gurobi.com, e tem uma parte aqui do login. Deixa eu fazer aqui o meu login.
Tentar lembrar aqui qual que é a minha senha. Vou parar um pouquinho de compartilhar a tela aqui nesse momento, depois eu volto a compartilhar. Primeira tentativa da senha falhou, vamos para a segunda tentativa. Vou ter que relembrar aqui a senha, e se eu esqueci a senha, eu vou pedir aqui para lembrar, e já assim que tiver na tela ali, eu já volto com vocês para resolvermos aqui esse problema da licença. Agora sim, pegar e compartilhar aqui a tela com vocês novamente. Beleza, pessoal. Agora eu posso pegar aqui e verificar quais são as licenças. Tem aqui a parte das licenças. Colocar aqui para Review Your Current Licenses. Não tem licença, deixa eu pegar aqui para pedir uma nova. Sei que isso aqui sempre troca um pouquinho. Download Your Grob Licenses. Ou senão eu vou pegar e depois ir aqui na parte do Academic License. Ó, tá aqui, ó. Né, vindo Academic License Registration. E daí tem aqui, que eu vou utilizar para a parte acadêmica. Pegar aqui certinho, aceito as condições. E daí vai aparecer aqui qual que é essa minha senha. Para não ter problema aqui de novo, vou parar rapidinho de compartilhar a tela aqui. Mas vai aparecer logo ali embaixo, em algum lugar de qual que é a tua senha, vai aparecer um negócio assim, GRB, get key, e daí uma senha. Vai pegar e copiar tudo aquilo, né? Copia toda aquela, tudo que aparece depois do GRB, get key, e a gente vai lá no command. Deixa eu colocar aqui, ó, até vou deixar um pedacinho aqui para vocês verem, rapidinho. Então, ó, vai ter ali embaixo aquela parte do GRB, get key, e daí vocês vão pegar e colar tudo que está ali, ou seria escrever, né, GRB, get key, e daí todos lá os caracteres que tiverem da senha. Uma vez que faz isso, ele vai fazer a comunicação com o Gurob e liberar ali o nosso acesso. Então, deixa eu fazer isso daqui sem mostrar a senha, pois isso daqui vai lá para o YouTube e fica, qualquer um consegue ter acesso, né? Então, vamos só tirar aqui rapidinho. Então, acho que até o João tinha perguntado ali, né, o que considerava ali o instalar o Gurob. Ter ele ali completo, instalado, é o fato de, pô, já está ali com a licença ativa, ele está ali funcionando. Então, eu acho que agora foi lá tudo certo. Vamos voltar no Visual Studio. Ok? Então, essa aí é a parte do, né, fazer esse processo da licença. Não sei agora até quando que ela fica válida aí, se caso tenha dado tudo certo. Problema de transporte. Não ativou aqui a licença. Deixa eu voltar e fechar aqui de novo o compartilhamento.
Só a parte chata do que envolve licença é que pode ter, às vezes, atualização, mudança, a qualquer momento em como que as coisas são definidas. E daí isso faz que o padrão que tenha seguido uma vez não funcione mais. Então, basicamente assim, por mais que o processo que por mais que já tenha feito uma, duas, três, quatro vezes, cada vez está sujeito ali a ser alguma coisa diferente. Deixa eu voltar. Só um pouquinho, pessoal, estou só fazendo aqui o processo de novo. Acho que eu já sei o que aconteceu. Ó, compartilhar a tela com vocês aqui, vou fazer uma tentativa, tá? Então, tá aqui, ó, né, o arquivo da licença ficou salvo aqui nessa pasta. Eu vou copiar esse arquivo da licença e tentar colar lá direto onde o Gurob foi instalado. Então, Gurob 901, aí ele pede aqui no Y para colocar a licença. É que aqui onde ele acabou de pôr, então não seria aqui. Não pode ser. Tá, já talvez eu tenha ter feito o processo aqui. Continua com a licença. E não está achando a licença como salva no lugar correto. Vamos pegar aqui no Win64. Só que coisa estranha. Um pouquinho. Vou fazer um print aqui da tela. Mostrar para vocês que talvez isso aqui tenha tido alguma mudança, tá? E eu vou colocar para mostrar para vocês o que que aconteceu e daí se pode ser isso daqui. Vamos tentando mais algumas coisas. Ó. Depois que eu fiz ali a instalação, ele apareceu o seguinte, que eu posso ter salvo a licença num local não padrão. Então, eu preciso setar, né, colocar ali, definir
a variável de ambiente ali, grb license file antes de né, utilizar para poder pegar ali a chave. Então, vou colocar aqui, ver se tem alguma coisa, esse grb license file. Talvez aparecer dentro do env. Depois que coloca o env. Não tenho a menor ideia. Deixa eu tentar procurar qual outro lugar que pode estar aqui a licença instalada. São todas as... Nesse processo aí de pegar e fazer a licença, é um negócio... Tem que fazer... Eu fiz diversas vezes, é a primeira vez que aconteceu aí esse tipo de coisa. Se não der aqui, ou a gente faz esse intervalinho aí um pouquinho antes, eu tento identificar aqui o que foi e daí eu já vejo isso de volta com vocês. Mas o problema é que ele não reconheceu ali a licença no local correto. Até colocar aqui grb license file, vou colocar vou fazer uma busca disso aqui no Google. Bom que aparece aí, vocês conseguem ver problemas que a gente fica sujeito a aparecer, né? grb license file. Set environment variables. Vamos fazer isso daqui. Gorobis is using... Vou tentar fazer aqui um pouquinho. Professor, só ali Oi. no caminho parece que tem Johnny, tá vendo? Onde User diz... Johnny. Ali na. Daí aqui eu teria que substituir pelo meu, né? Pra cá, é. Uhum. Mas daí isso daqui, onde que eu faria no... Ó, quando eu colocar direto no Gurob, vou tentar fazer aqui o seguinte. Professor, Oi, pode falar. eu aqui tá em C user gurobi.leak. Só um pouquinho. Deixa eu só ver aqui o que que eu fiz de errado. Desculpa, quem que falou ali? Não prestei atenção. Tá lá em C, user gurobi.leak. Acho que é seu user, daí o nome do seu usuário. Ele está aqui. Mas aí como que eu defino ele para o ambiente? Ele tava, quer ver, ó? Tá É o, aqui. não, tá Ah, aí. mas esse daqui tá ao contrário. Ela tá antiga, ó. Isso daí tem que excluir esse daí, sir. Provavelmente, claro. Daí quando você executar o gurobi de novo, daí ele vai pedir a chave. Daí você põe a chave e ele cria de novo isso daí. Entendi. Acho que entendi. Vamos lá. Só que eu executei o gurobi pelo executável dele. Aquele iconezinho vermelho, quer ver? Deixa Tá, eu ver. você está falando aqui, né? Deixa eu fechar aqui. Gurobi.bat.
eu executei. Daí lá ele pede a Falando licença. aqui por esse aqui direto, né? Isso, daí ele vai pedir a licença ali, daí eu só colei e foi embora. Using license file, C2 ponto. Olha que estranho, ele tá. Ele até tá aqui. Tá de novo. Vou fazer o seguinte. Deixa eu pegar isso daqui, essa daqui. Ah, agora foi, ó. Foi só uma coisa de caminhos ali da licença. Eu coloquei aqui, né? Só peguei a licença nova, que aqui na pasta do usuários, Guston, que fica o do padrão, estava a licença antiga. Coloquei aqui a licença nova, ele pegou certinho. Tá? E daí, ó, aparece aqui agora certo, né? Ó. Temos lá que o que aconteceu? Isso aqui daí agora é legal para mostrar para vocês todo o processo em si. Então, começou aqui a execução lá do Gurobi. E ele disse que o modelo tinha 2 linhas, 3 colunas e 5 não zeros. Só 2 linhas são porque nós temos aqui 2 restrições. 3 colunas porque nós temos 3 variáveis. E 5 não zeros são dos valores ali de coeficientes diferentes de zero. Se nós pegamos depois aqui, tem os tipos das variáveis. São 3 variáveis inteiras, particularmente e dessas 3 inteiras, 3 são binárias. Depois tem aqui umas partes de parâmetro dele, e ele encontra de maneira heurística uma solução já de cara que o valor da função objetivo é 2. Com isso daqui, dentro desse procedimento ali de pré-solve, ele já conseguiu eliminar as 2 linhas e 3 colunas, que era o que tinha. Então, teve ali no pré-solve todas as linhas e colunas eliminadas, de maneira que nem precisou fazer aqui iterações do simplex. Então, se nós pegamos, né, a maneira lá, padrão para resolver esse tipo de problema, que seria chama o método simplex, né, ou executa o método simplex e resolve, tu vê que ele teve um procedimento heurístico que nós não sabemos qual que é. Isso é uma coisa, às vezes, até um problema quando nós começamos a trabalhar com esses solvers de modelos de programação inteira, que começa a virar uma caixa preta. Nós não temos muita ideia do que pode ser essa heurística aqui exatamente. Mas ele conseguiu provar que essa solução daqui era lá a solução ótima. Então, ele encontrou lá depois que o valor da função objetivo, né, aquele processo ali dele heurístico, que chegou a uma solução já inicial que era 2. Aí fez um esquema de eliminar as linhas e colunas, identificou aqui dentro dos métodos que o melhor valor é 3 e que o gap como sendo 0. Então tem aqui o x valendo 1, o y valendo 0, o z valendo 1 e o valor da função objetivo é 3. Que é exatamente isso aqui que nós mandamos com que ele imprimisse. Uma outra coisa que nós poderíamos fazer aqui, isso pode ser tanto antes ou depois de otimizar, que poderia colocar assim, ó, model.write, e colocar aqui um caminho, eu vou colocar lá o C2 pontos barra teste barra, assim, ó, modelo transporte ponto LP, vocês vão ver o seguinte, primeira coisa, que quando tem o barra, aparece aqui, né, que
esse sublinhado de erro. Quando colocar uma barra invertida, significa que a gente vai colocar algum caractere especial depois. Isso aqui depois eu vou mostrar para vocês, quando nós pegamos em escrita de arquivos de texto, leitura, algumas coisas que dá para trabalhar como barra. Nós poderíamos fazer duas coisas aqui para resolver esse problema, sem entrar em detalhes de por que isso resolve, que é no lugar de colocar uma barra, colocar duas barras na indicação do caminho, ou antes colocar um arroba, para dizer que aquilo ali é literal o que nós estamos escrevendo. Tá? Qualquer uma dessas duas maneiras aqui funcionaria. Só vou pegar e mandar escrever isso daqui até parar aqui antes de otimizar. O que vai acontecer quando nós pegamos isso daqui e vamos lá agora no C2 pontos teste, que é uma pasta que eu já tenho criada aqui. Vou trocar, colocar a data de modificação aqui em cima. Está lá, modelo transporte.lp. Olha o que aparece. Isso daqui é o formato LP, aparece, né, como um LP format. O formato LP ele foi criado lá no Ciplex. E a ideia é o seguinte: a gente tem um padrão de arquivo que defina um modelo de programação linear. Então, essa barra aqui invertida é um sinal de um comentário, e daí nós vamos aqui para a leitura dele. Então, maximize para indicar que nós estamos maximizando. E daí vem aqui a função objetivo. Reparem que o que vai parecer mais diferente da maneira como se escreveria até no caderno e o modelo é que a multiplicação ela é indicada pelo espaço. Então, isso aqui quer dizer x mais y mais 2 vezes z. Isso aqui vai valer nas restrições também. Sempre ali nós colocamos o espaço para indicar a multiplicação. Então, da mesma forma que lá, quando a gente escreve os modelos, a gente coloca, né, o S.A, o sujeito A, o S.T. no inglês, isso aqui a gente vai escrever o subject to. E daí aparecem lá as nossas restrições. É opcional ter aqui o nome da restrição. Como nós já definimos um nome, a gente pode colocar assim, o nome da restrição, 2 pontos e qual que é a restrição. Nome da restrição, 2 pontos e qual que é a restrição. Uma coisa importante nos modelos .lp é que do lado direito da expressão nós não vamos ter variáveis. Nós temos as variáveis do lado esquerdo e do lado direito nós vamos ter simplesmente valores. Próxima parte, que seria aqui do bounds, é se nós tivermos algum intervalo no qual as variáveis estão definidas. Se nós pegarmos ali as nossas variáveis x, y e z, elas são binárias e estão no intervalo 0, 1. Não chega a aparecer aqui esses intervalos, porque já tem específico que as variáveis são binárias. Se nós depois pegássemos e mudássemos lá para uma variável contínua e colocássemos que o menor valor era 2 e o maior valor era 5, aqui no bounds ia aparecer que a variável está lá entre os valores 2 e 5. Então, esse daqui é o modelo ali, .lp. Bom, se nós pegamos agora aqui, passamos o mouse em cima do X, vai aparecer ali todas as propriedades que tem. Lembra que a propriedade X maiúsculo é lá o... Acho que eu pensei no pegar aqui o X, né, lá o grb_var. Lower bound dela, que é o menor valor que ela pode assumir, é 0. Coeficiente na função objetivo é 1. Se nós pegarmos a propriedade x, que seria ali o valor, está até aqui como vermelhinho, porque ainda não existe, o modelo não foi otimizado. A partir do momento que nós executamos ali a otimização do modelo, agora nós vamos ter aqui já um valor na variável x, lá na propriedade x. Está lá o 1, que é o valor ótimo daquela variável, né? Pensando no valor ótimo da variável, no sentido de que maximiza ali a nossa função objetivo, que fornece o valor ótimo da função objetivo. E daí aqui uma outra coisa que nós poderíamos escrever ainda com model.write seria o nosso arquivo .sol. Eu vou colocar aqui, ó, C2 pontos, barra
teste barra, colocar assim, solução transporte. Nada a ver com o problema de transporte que nós estamos fazendo aqui por enquanto, né? Aquele ali é um modelo qualquer, tá? Coloquei só para manter ali o nome, que nós estávamos no arquivo e depois nós vamos trabalhar com o problema do transporte mais especificamente. Colocamos aqui para executar e nós temos agora aqui um novo arquivo que é... Opa, só que eu fiz uma besteira aqui, deixa eu parar isso daqui. Se nós queremos a solução no lugar de .lp, nós temos que colocar aqui a extensão .sol. O write ele é utilizado tanto para escrever o modelo quanto a solução. A diferença é que o modelo nós vamos colocar lá o .lp e a solução o .sol. Então, pelo que vem aqui na extensão do arquivo, já tem um tratamento interno para o que vai ser escrito. E daí agora aqui no .sol, nós temos lá, ó, o valor da função objetivo é 3, variável x vale 1, variável y vale 0 e variável z vale 1. Então, nós podemos pegar aqui e resolver diversos modelos e ir salvando ali as soluções deles. Tá? Então, isso aqui, né, algumas coisinhas que nós podemos fazer aí, e na sequência, o que a gente vai fazer é trabalhar com o problema de transporte, propriamente dito. Essa ideia aí foi mais uma parte de introdução no começo, né? A gente acabou gastando um tempo a mais ali do que eu havia planejado pela questão da senha, mas agora aqui resolvido, a gente consegue fazer aí a sequência da aula numa boa. Pessoal, até aqui, dúvidas, perguntas? Tranquilo, difícil, de boa? O que vocês dizem? Por enquanto, tudo certo. Acho que a parte mais difícil é essa licença de novo, né? Eu lembro que quando eu fiz pela primeira vez foi muito complicado. E a licença, aquele negócio que às vezes até achar o erro ali, pegar, putz, demora um tempo. Exatamente. Mas é o negócio de uma vez, né? Depois, para fazer todos os outros modelos, pelo menos aqui, botando o meu ali por 2 meses até setembro, vai que é uma maravilha. E depois tem que ver cada uma das vezes. Essa foi a vez mais trabalhosa que eu tive para licença, tá? Geralmente foi sempre ali, pegava e já salvava no lugar certo. Talvez eu tenha apertado alguma coisa errada, foi para o lugar errado a licença, mas ali tá ok agora. Só, vamos fazer um intervalinho aí de 10 minutos e depois voltamos aqui? Pode ser? Pode sim. Beleza. Beleza, então. Vou parar de compartilhar aqui. Vou parar a gravação.